Alô, abençoado, com toda sorte diversa, vocês são santos, eleitos e abençoados, com toda sorte diversa, sentado com Cristo na região celestial. Vocês já são santos perfeitos, sentado com Cristo na região celestial. Quando eu estava dentro do sistema religioso, que eu vivia dentro do sistema, e saí do sistema, quando eu saí do sistema e recebi a revelação do Evangelho, e recebi a revelação do Evangelho por Romanos 6:3. Recebi essa revelação de Romanos 6:3, que diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Eu não posso deixar de falar do meu irmão Geraldo Moraes, o ministro de Deus. Muitas mensagens eu falo disso aí, como foi meu testemunho. Ele estava lendo uma mensagem, o tema era, fazendo vídeo, o tema era batismo nas águas. E ele disse que o batismo das águas foi para João Batista e nós fomos batizados na morte de Cristo, Romanos 6:3. Ele disse, pega a Bíblia e lê Romanos 6:3, que vocês todos já foram batizados na morte de Cristo. No mesmo momento, eu recebi a revelação do Evangelho. No mesmo momento, assim, me estrala assim, eu recebi toda essa revelação, que eu sou santo, que eu sou eleito, que eu sou predestinado, tudo. Foi um plá, entrou assim na minha mente quando eu vi Geraldo Moraes falar que nós fomos batizados na morte de Cristo. O irmão Geraldo Moraes, o ministro de Deus, foi recebi de uma vez a revelação assim, que eu fui predestinado, que eu fui batizado na morte de Cristo, que o fim da lei acabou, de tudo. Eu não fui aquela pessoa que fui aprendendo assim, demorando, amanhã aprendi um negócio. Não. Na hora já recebi toda essa revelação. Bablu. Bablu. Já fui, entendi que eu era selado, que eu já nasci santo, tudo, todas as coisas. O que eu estou querendo falar é que, sim, peraí, calma aí. Eu recebi essa revelação, e quem escreveu isso aí, que nós fomos batizados na morte de Cristo, quem teve essa revelação, foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que recebeu essa revelação. Deixa eu tomar meu café, até rimou, né? Quem recebeu essa revelação, que nós fomos batizados na morte de Cristo, foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, que ele teve a revelação, que escreveu Romanos 6:3, que nós fomos batizados na morte de Cristo. Eu saí do sistema, e fui falar para o pessoal do sistema. Eu digo, o entendimento foi dado ao apóstolo Paulo. Foi dado só ao apóstolo Paulo. Aí eu falei para o apóstolo Paulo, ele recebeu o Espírito da verdade. E só ele que recebeu esse Espírito da verdade, e o entendimento foi dado só ao apóstolo Paulo. Aí os irmãos, o pessoal do sistema disse, você ia tão bem dentro do sistema, você dava dízimo, você jejuava, você pagava o preço mesmo, você fazia lá, e você era uma pessoa fiel no sistema, e agora virou idólatra do apóstolo Paulo.
Você agora é seguidor de Paulo, você virou idólatra do apóstolo Paulo. Eu digo, não, meu irmão, eu não virei o idólatra do apóstolo Paulo. Eu não sou o idólatra. Não, você agora só fala no apóstolo Paulo, que a revelação foi dada a Paulo, que não sei o quê. Eu digo, não, meu irmão, é que a revelação foi dada a Paulo, o apóstolo Paulo. Não tem como eu receber uma revelação, quem é Deus, se não for por o apóstolo Paulo. Não tem como você receber uma revelação da cruz, a mensagem da cruz, o que a cruz é revelada, revelou a mensagem da cruz, se não for por o apóstolo Paulo, que só o apóstolo Paulo recebeu essa revelação, não tem outra pessoa. Quem? Você vai receber por quem? Por Pedro? Por Pedro? Não. Por outra, você não vai receber essa revelação por Pedro. Nesse tempo não foi dada a revelação, quando Pedro andava mais Jesus. Não foi dada a revelação. Não foi dada a revelação quando Jesus andava mais Pedro. Essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo. E hoje eu sou o quê? Um imitador de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo disse, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Paulo disse, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Só o apóstolo Paulo que recebeu a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz só o apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo. Não tem outra pessoa para ter recebido, só o apóstolo Paulo. O que Pedro recebeu, o que Pedro recebeu, foi uma verdade. Pedro recebeu, o que Pedro pregava era verdade. O que Pedro pregava era verdade. Porém, tinha a sua validade. Que Pedro pregava era a verdade. Tinha sua validade. Tinha sua validade. Por quê? Pedro anunciava o reino de Deus lá próximo, que Jesus era o Messias, falava lá para os judeus, que ele era o Filho de Deus. Lembra quando Jesus falou assim, o que é que o pessoal fala de mim? O que o pessoal fala de mim? Mas um diz que você é profeta, um diz que você já falando um monte de coisa, diz que você é profeta, e sai falando. Aí, se você, Pedro, Pedro falou, você é o Cristo. Aí foi que Jesus falou, você sabe disso, Pedro, porque meu pai revelou para você, senão você não sabia. Senão você não sabia. Quer dizer, foi só isso também que Pedro teve essa revelação. E Pedro anunciava Jesus de Nazaré. Anunciava que Jesus era o Filho de Deus e que para as pessoas se batizarem. Para as pessoas se batizarem. Para as pessoas se batizarem. Só que Jesus estava cumprindo a lei. Só que essas coisas acabou. Acabou. Portanto, que você vê que isso acabou, que o apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro. Falou, ô Pedro, você sendo judeus, você obriga
os gentios a viver como judeus. Nós somos judeus por natureza, Pedro. Você obriga, Pedro. Quer dizer, Pedro obrigando os judeus se batizar, fazer jejum, essas coisas assim. Quer dizer, por que Paulo repreendeu Pedro? Porque o que Pedro é qualidade. Agora, o que o apóstolo Paulo falava, aí não, é para sempre, para a eternidade. Ele tinha o espírito da verdade. O que o apóstolo Paulo pregava era para sempre. O que o apóstolo Paulo pregava era para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo tinha o espírito da verdade. O espírito da verdade. Porque aquelas outras coisas que era pregado, que era falado, aquilo ali acabou. Lembra quando Jesus, Pedro se admirou do templo? O templo, muito lindo, muito bonito, se admirou. Aí, você está vendo, Jesus? Jesus disse assim, Pedro, isso aí vai cair, vai acabar. Caiu. Caiu, acabou. Quer dizer, aquelas coisas acabou. Ela acabou. Quando caiu, acabou. Aquelas coisas. Caiu de uma vez. E a revelação foi dada ao apóstolo Paulo. Foi dado ao apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que nós somos santos, eleitos, predestinados. Apresenta nós como virgem a um só esposo, que é Cristo. Está entendendo? Essa revelação que recebeu foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo diz que o evangelho foi o que foi dado a Paulo. Outro é anátema, é maldição. Por isso que Paulo falou para os Gálatas, insensato, quem te feitiçou? Quem te feitiçou para você mudar tão depressa assim? Eu falei do evangelho para vocês, falei da sã doutrina, e quem enfeitiçou vocês que vocês passou tão depressa? O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali? Que Paulo pregou o evangelho, a revelação que recebeu de Deus, e vinha o pessoal do sistema religioso e dizia assim, se vocês não se batizar, se vocês não jejuar, se vocês não der dízimo, vocês não são salvos. Eles falavam isso aí. Aí Paulo não pregava isso. E começaram a perseguir Paulo, o apóstolo Paulo. Começaram a perseguir, porque Paulo disse que essas coisas tinham acabado. Que Paulo queria explicar que essas coisas acabou. Tomar o meu cafezinho. Que essas coisas acabou. Essas coisas teve uma validade. Quem recebeu essa revelação foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala uma coisa, diz que a simulação era tão grande, faz tão grande o erro, porque depois que Jesus Cristo morreu, aquelas coisas que eles pregavam eram engano. Por que o engano? Por que o engano? Porque era certo naquele tempo, mas como tinha acabado, se alguém prega, é um engano. Entendeu? Era certo para aquele tempo. É como uma mercadoria que está na partilheira. A mercadoria que está na partilheira para vender no supermercado, ela só vale enquanto tá. Quando se vence, é um engano se vender aquela mercadoria estragada. O cara devolve, pega outra, pega o dinheiro. Por quê? Aquela mercadoria ela só se viu enquanto estava na validade. Mesmo assim, era o que Pedro pregava. Tiago, esse povo. Por quê? Eles falavam da vida de Jesus.
do Messias, que vinha o reino de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, para eles acreditar, os judeus acreditar. Quando Jesus veio e foi crucificado, a pregação já mudou. Já não é mais essa. A pregação já não é mais essa. Aquilo ali passou a ser um erro. E só quem recebeu essa revelação que aquilo ali era um erro foi o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o engano era tão grande. Quando Paulo falava que o engano era tão grande, Paulo não estava falando dos pagodeiros, dos pessoal do forró bodó, dessas coisas não, pessoal. Porque às vezes a pessoa entende e acha que Paulo estava falando com o pessoal do forró bodó, lá do pagode. Não, Paulo estava falando era com os apóstolos que andavam com Jesus. Pedro, Tiago, esse povo. Ele disse que a simulação era tão grande que até Barnabé, que andava com Paulo, se deixou levar por isso, esse engano. Por quê? Porque passou a ser um engano. E não é isso que o sistema religioso, não é isso que o sistema religioso fala? Os religiosos, eles pregam quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu tava vendo um vídeo de um pastor do sistema que ele fez uma campanha para arrecadar dinheiro no ceguinho de Siloé, aquele ceguinho lá que passou lodo no rosto. Aí dizia, ó pessoal, vocês vão ver agora o que vocês nunca viram, agora vai chegar a bênção de vocês. Porque essa campanha aqui é do ceguinho, e o ceguinho passou a enxergar, e quando o ceguinho enxergou, ele viu coisa que ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. E vocês vão ver coisa agora, pessoal, depois dessa campanha, que vocês nunca viram. Vai ser que nem um ceguinho. Só que tinha que pagar, tinha que botar todo no envelope. Essa campanha era para botar tudo no envelope. Aí o camarada disse assim, foi ler a Bíblia, quando foi ler, não estava batendo nada com aquilo ali que estava falando, porque o ceguinho de Jericó não pagou nada. Quando o ceguinho de Jericó não pagou nada. Aí, o que aconteceu? O ceguinho de Jericó, não, vou ver se o ceguinho de Jericó pagou alguma coisa. Ele foi ver na Bíblia nada. E o pessoal do sistema fazendo essa campanha, quer dizer, eles vivem nesse engano. Enganando as pessoas. Por quê? Porque eles vivem numa coisa que acabou. A lei acabou. Hoje, Paulo diz, não olhar ninguém segundo a carne, nem mesmo Jesus. Né? Nós não podemos seguir agora Jesus de Nazaré. Nós temos que ser o ressuscitado. Nós temos que seguir o ressuscitado, Jesus. Paulo diz, eu prego Jesus, e esse ressuscitado. E esse ressuscitado. Quem vive pregando Jesus de Nazaré é o sistema religioso. Nós que recebemos a revelação, pregamos Cristo e esse ressuscitado. E esse ressuscitado se revelou a Paulo. Por isso que ele diz que eu sou idólatra. Mas não sou idólatra, é que a revelação foi dada ao apóstolo Paulo. E depois dessa revelação, ninguém me engana mais, eu virei um mestre. Virei um mestre. Qualquer pessoa que recebe essa revelação é um mestre. Esse mesmo casal que saiu do sistema religioso, que eles disseram que estava na campanha do ceguinho. Aí eles foram olhar na palavra de Deus e disseram, não, o ceguinho não pagou nada, como que eu vou pagar? Isso é um engano, não vou pagar, não vou sair desse sistema. Aí ele saiu do sistema e chegou lá para o pastor, pastor, eu saí da igreja, saí do sistema. Ele disse, mas por quê, rapaz? Por quê? Porque você vai sair, olha só o que Davi falava. Me alegro quando vou